Obrigado, irmão Eli. E agora, irmão Eli, para completar suas palavras, as pessoas chamam essas igrejas, como eu estava dizendo, centenas de igrejas tal, centenas de igrejas tal, milhares de igrejas tal, chamam essas igrejas de casa de Deus. Você vai pegar ou conversar com qualquer pessoa que é membro de uma igreja, e ele vai dizer que a sua igreja é a casa de Deus. Outros dizem que o que eles fazem lá é a obra de Deus. E os pastores são espertos, eles dizem, vocês devem ajudar a obra de Deus, vocês devem patrocinar a obra de Deus, vocês devem trazer os seus dízimos e ofertas para ajudar a obra de Deus, ajude a fazer a obra de Deus, como se a obra de Deus fosse as coisas que eles fazem nas suas igrejas. Sendo que essas igrejas, irmão Eli, são comércios. Eu disse, o que esses homens pregam? Eles pregam dinheiro. Até mesmo as curas que eles fazem pelo dinheiro. Você acha que o Valdemiro cura as pessoas só porque ele é bom? Não, o demônio que está nele, que faz ele curar as pessoas, é para as pessoas dar dinheiro. Sim, tudo que esses homens fazem nessas igrejas, eles fazem por causa do dinheiro. Tudo que eles fazem lá, até as boas coisas, eles fazem pensando no dinheiro, as curas, os milagres, as libertações, até as cestas básicas que eles distribuem para o povo, a ajuda que eles dão ao povo, tudo isso é pensando naquilo que eles vão receber de volta. Essas igrejas, irmão Eli, são comércio, são lojas satânicas que o diabo usa para pescar as almas e depois enviar as almas para o inferno. As pessoas vão acreditar na nossa pregação? Eu não sei. Elas não acreditaram em nós. Elas não acreditaram em Isaías. Elas não acreditaram em Jeremias. Diga-me, qual foi o profeta que Deus enviou sobre a terra e as pessoas acreditaram nas suas palavras? Até mesmo Jesus Cristo, que era a plenitude de Deus manifestada em um corpo humano chamado Jesus de Nazaré, as pessoas não acreditavam em Jesus. Enquanto Jesus estava a curar as pessoas, fazer alguns milagres, enquanto Jesus curava alguns cegos, curava alguns paralíticos, limpava alguns leprosos, multiplicava os pães e peixes, enquanto Jesus transformava água em vinho, as pessoas gostavam de Jesus. Elas até diziam que amavam Jesus. Mas quando Jesus veio com a revelação dizendo que todas aquelas igrejas, as sinagogas dos fariseus, que eram os católicos da época, né? E todas as igrejas dos saduceus, os protestantes, todas as igrejas dos essênios, os evangélicos, todas as igrejas dos zelotes, os brahmanistas, os herodianos, eram portas para o inferno. Sim, de acordo com Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14. E que eles, os líderes religiosos, os Edir Macedo do ano 33, os Valdemiro do ano 33, que eram os Caifás, os doutores da lei, os Honório Cutâneo, os T.B. Joshua do ano 33, os Billy Graham, os Oral Robert do ano 33, todos os feiticeiros que levavam o nome, homens de Deus, o tempo de Jesus. Jesus disse que eles servia ao diabo Satanás e que a obra que eles faziam era para o pai deles, o diabo. Quando Jesus dizia isso, então eles não queriam mais andar com Jesus. Não queria mais seguir Jesus, não queria mais ter nada a ver com Jesus. Até mesmo o grande Nicodemo foi ter com Jesus à noite, para não ser visto. Estava com vergonha de ser visto. Agora, irmão Eli, veja que essas igrejas, além de ser lojas que pegam o dinheiro das pessoas, também são lojas satânicas, que prendem as pessoas, seduz as pessoas e enviam as almas para o inferno. São os caminhos que levam à morte. Não estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual, que é a pior delas. Porque alguém pode morrer fisicamente e ir para o paraíso. Mas o que é daqueles que morrem fisicamente e depois vão ao inferno? E o que é daqueles que estão vivos sobre a terra, mas eles estão mortos espiritualmente? Diga-me, qual é o católico que tem vida? Diga-me, qual é o protestante que tem vida? Vida espiritual. Porque a vida, no ano 33, estava com Jesus. Fora de Jesus, havia vida em algum lugar? Fora de Noé, no tempo do dilúvio, havia vida em algum lugar?
Eu poderia perguntar também, lá no tempo do dilúvio, como o irmão estava falando de Noé, será que lá havia outro caminho que levava a Deus, a não ser o profeta Noé? Noé era o caminho para Deus no tempo do dilúvio. Noé era o caminho para o céu no tempo do dilúvio. A arca de Noé era o único lugar, o único meio, a única via de salvação. Por quê? Porque Deus tinha um profeta lá. Não era a arca em si, porque qualquer outro homem poderia construir uma arca também. Mas era por causa de Noé. Se há um profeta vivo na terra, há um caminho para Deus. Se há um profeta vivo na terra, há salvação. Se há um profeta vivo na terra, o reino de Deus está na terra. Se há um profeta vivo na terra, há a palavra de Deus. Mas sem um profeta, irmão Eli, existe a confusão. Sem um profeta existe a sedução. Sim, e todas essas igrejas e essas religiões estão na confusão e na sedução porque eles não têm um profeta mensageiro. Para concluir as minhas palavras, irmão Eli, nós podemos até voltar, se o irmão desejar, voltar uma outra hora, porque eu tinha aqui algumas coisas para dizer, e eu vou dizer, que não seja hoje, mas eu não posso, irmão Eli, ficar calado enquanto que esses Edir Macedo, esses Valdemiro Santiago, esses Posidônio, Gregório, sim, estes homens enviam as almas para o inferno. No livro do profeta Cacó Filipe, no capítulo 3, no versículo 33, o profeta diz: de geração em geração, a verdade encontra-se sempre com um único profeta mensageiro vivo na terra. É ele que tem as chaves do reino. E é ele que é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. E quando vocês abrirem a Bíblia, vocês vê Isaías. Quem era Isaías? Isaías era um profeta. Vocês vê Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta. Quando você, evangélico, lê a Bíblia, abre a sua Bíblia, você encontra Isaías, um profeta. Você encontra Jeremias, um profeta. Você encontra Amós, um profeta. Você encontra Noé, um profeta. Moisés, um profeta. Ezequiel, um profeta. Daniel, um profeta. Porque a Bíblia é o livro dos profetas. Você encontra Ezequiel e assim por diante. São nome de profetas, não são nome de sacerdotes. Vocês encontram, são os nomes de profetas. A verdade com um profeta mensageiro vivo. E não é uma igreja. Mas o que vocês estão fazendo, então, com a Bíblia nas suas mãos? Se não é mesmo pela salvação que vocês vão na igreja? O profeta pergunta. Você é membro da Universal. Será que é mesmo pela salvação que você vai na igreja? Será que é mesmo em busca de Deus que você vai lá na Igreja Universal do Reino do Diabo, né? Chamar de Igreja Universal do Reino de Deus? Não é. Você quer dinheiro. Você quer ser uma mulher rica. Você quer ser um homem rico. Você quer a prosperidade. Você quer a libertação disso e daquilo. Sim, é o que você quer. Você quer uma vida boa sobre a terra. Porque é isso que eles pregam lá. Eles pregam dinheiro. É mesmo pela salvação que vocês vão na igreja? É mesmo por Deus que vocês vão na igreja? Você sabe que não é. Sabe, irmão Eli? Algumas pessoas vão nas igrejas, eu sei, não é todo. Mas elas vão para aliviar sua consciência, irmão Eli. Durante a semana, eles estão a gritar com os seus filhos. Eles estão a tratar os seus filhos a pontapé. A mulher, na sua rebeldia, faz e fala o que quer com o marido. O marido, na sua rebeldia, faz e fala o que quer com a mulher. Até agressão física, xingamentos, traições, sim, adultérios, fornicações, prostituição. Eles bebem, eles fumam, eles falam de política, eles assistem futebol, jogam futebol. Sim, eles assistem vídeos de pornografia, eles vêem fotos pornográficas nos seus celulares, nos seus computadores. Mas no domingo eles vão para a igreja e dá algumas quantias de dinheiro para as igrejas, faz algumas orações, alguns rituais, compra algumas canetas ungidas, compra algum sal grosso, alguma rosa, um óleo ungido, e voltam para casa com as suas consciências aliviadas para cometer os mesmos pecados. Eu estou mentindo? Você sabe que é assim. Sim, irmão Eli. É como as pessoas que passam o ano todo cometendo atrocidades sobre a terra. E aí, quando chega na Semana Santa, ele diz: eu não vou comer carne vermelha, porque é pecado.
Então comer carne vermelha é pecado. Mas as outras coisas que você faz não é pecado. Tratar o pai e a mãe a pontapé não é pecado. As coisas que você faz não é pecado, mas comer carne vermelha na Semana Santa é pecado. Olha, irmão, as pessoas estão em uma loucura total. Por quê? Porque não há um profeta. Igrejas, eles têm. Igrejas não servem para nada, a não ser, como o irmão disse, para amansar animais selvagens, domesticar animais selvagens. E como esse pastor que estava debatendo com os irmãos aqui no Pará, dizia que os membros deles são tudo ex alguma coisa. Está bem, estou de acordo. Então, a religião, a igreja, tem força, tem poder para amansar alguns animais selvagens, alguns burros selvagens. Mas não tem poder para salvar. E não tem como te ajudar a chegar a Deus. Veja, a terra está cheia de igrejas. E as pessoas estão a morrer aos milhões e estão indo para o inferno. Agora, todas essas pessoas não são membros de alguma igreja? Sim, aqueles que não são membros de alguma igreja evangélica, católica, protestante evangélica, são membros da maçonaria. E as maçonarias? A maçonaria não pode salvá-los? Então, para que essa maçonaria mesmo? O espiritismo não pode salvá-los? Então, para que é esse espiritismo? O candomblé, o vodú, não pode salvá-los? Então, para que existe isso? Porque a salvação é um profeta. Onde é que está o profeta dos católicos? Não vem dizer que é o Papa de Roma. Onde é que está o profeta dos evangélicos? Não vem dizer que é o Valdemiro. Onde é que está o profeta dos branamistas? Não vem dizer que é o Joaquim Gonçalves. O profeta que Deus ele mesmo escolheu, que ele mesmo estabeleceu e deu a ele uma mensagem. Onde é que está? É Cacô Filipe, está na África. Agora veja, irmão Eli, a terra está cheia de Bíblias. Sim, está cheio de igrejas, está cheio de Bíblias. E as pessoas estão indo para o inferno. A terra está cheia de sacerdotes. E as pessoas estão indo para o inferno. A terra está cheia de líderes religiosos, mas as pessoas não conhecem Deus. Será que as pessoas podem conhecer Deus por meio de uma Bíblia? Deixa eu terminar aqui, irmão Eli. Vou apenas ler esse versículo. O profeta diz, será que é mesmo pela salvação que vocês estão indo na igreja? Mas o que vocês estão fazendo, então, com a Bíblia nas suas mãos? Se não é mesmo pela salvação que vocês vão à igreja? Contudo, se Deus salvar um batista, ou um pentecostal, ou um membro da igreja do reavivamento, ou das assembleias dos deuses, como ele pode condenar os fariseus, Judas e Caim? É uma pergunta. Se Deus salvar um membro de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, porque são milhares. Pense aí no homem mais santo das Assembleias dos Deuses. Eu não consigo pensar em nenhum, mas talvez você consiga. Pense em um. Pense no membro mais santo do Adventismo, das Testemunhas de Jeová, dos católicos, dos branamistas. Bem, se Deus salvar um entre eles, o mais santo dentre eles, como que então Deus pode condenar os helenistas, herodianos e essenos do tempo de Jesus? Se Deus salvar um membro de igreja dessa geração, irmão Eli, como que Jesus Cristo poderia então condenar o Judas Iscariotes, condenar o Balaão e o Caim? Aí Deus seria injusto. Se todos aqueles do tempo de Noé, que rejeitaram Noé por causa das suas religiões, das suas igrejas, foram ao inferno, então todos esses que hoje rejeitam o profeta de Deus, do mesmo modo irão ao inferno. Porque Deus não pode tratar as gerações de forma diferente. Se Deus tinha um profeta lá, e o caminho para Deus é Noé, e Jesus disse em Lucas 17, no versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria no fim, significa que Deus tem um profeta aqui. E que o caminho para Deus é o profeta. Que a arca da salvação tem que estar nesse profeta, que é a sua mensagem. Tudo que Deus fez nas gerações passadas, Deus irá fazer aqui, irmão Eli, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, volta a pergunta para me encerrar minha fala. Você ama a Deus? Você está mesmo em busca de salvação? Você não está em busca de dinheiro? Você está indo para as igrejas em busca de dinheiro, alguma coisa? Ou é a salvação que você quer? Se é a salvação,
Se é Deus que você quer, o caminho para Deus é o profeta vivo do seu tempo. Se você tivesse lá, no ano 53, a única maneira para você chegar a Deus era passar por o caminho que era Paulo. De acordo com Atos 13, 47, Paulo tinha sido estabelecido por Jesus Cristo, de acordo com Isaías 49, versículo 6, para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. Se você tivesse lá no ano 1520, você não poderia chegar até Jesus Cristo sem antes você passar por Lutero, porque Lutero era o caminho para se chegar a Deus. Se você tivesse lá em 1750, para você chegar-se a Deus, você tinha que passar por John Wesley. John Wesley, na Inglaterra, era o caminho para Deus. Se você estivesse lá em 1933, você não poderia chegar a Deus sem passar pelo caminho. O caminho para Deus na Terra chamado William Marion Branham. Sim, um homem de Kentucky. Um caipira de Kentucky. Com sangue de índio Cherokee correndo nas suas veias. Que falava que a sua fala não era polida como a de Oral Roberts. A sua fala não era polida como a fala de Jim Jones. Tinha uma fala polida como de Billy Graham ou de T.L. Osborne. Mas era o caminho para Deus. Um homem de Kentucky era o caminho para Deus. E todos os católicos, protestantes, evangélicos, branhamistas, que rejeitaram William Branham foram à perdição. Mas nós não estamos no tempo de William Branham. Nós estamos em cumprimento de Mateus 25:6, quando Deus, em sua soberania, nos enviou um profeta, desta vez um negro africano chamado Cacô Filipe, que traz as palavras de vida eterna. Onde é que estão as palavras de vida eterna? Os loucos fariseus, irmão Eli, os loucos saduceus, os loucos helenistas, herodianos e essênios do nosso tempo, que são os católicos, protestantes, evangélicos, branhamistas, estão procurando as palavras de vida eterna nas religiões, nas igrejas, nas Bíblias, enquanto que as palavras de vida eterna saem da boca de um profeta vivo. Ó, palavra de vida eterna que sai da boca de um profeta vivo. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é o profeta. Nós estamos falando de caminho, o profeta é o caminho. O profeta é a luz do mundo. O profeta é o mediador. O profeta é o legislador da palavra. O profeta é o depositário da verdade no seu tempo. Ele é o depósito da palavra de Deus. Sim, ninguém pode chegar a Deus a não ser por esse profeta. Além disso, o profeta também é aquele que tem as palavras de vida eterna. Eu gostaria de encerrar, irmão Eli, para dizer a todas as pessoas que estão me ouvindo, não importa quem você seja, não faz diferença para nós quem você é. Se você é grande ou se você é pequeno, para nós não tem nenhuma diferença. Se você é alguém ignorante, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, ou se você é um grande teólogo polido, para nós não tem nenhuma diferença. Se você é branco, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é negro, se você é sábio ou ignorante, rico ou pobre, não tem nenhuma diferença. Para nós não tem. Nós somos pregadores da palavra de Deus. E quando nós saímos para distribuir os livros, são gratuitos. Sim, os bilionários recebem o livro do profeta Cacô Filipe gratuitamente. Os pobres na sarjeta, os drogados, os mendigos. Sim, os bêbados na sarjeta recebem o livro do profeta gratuito. Todas as pessoas que estão sobre a terra têm direito de receber as palavras de vida eterna. Está nas suas mãos as palavras de vida eterna. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com ela? As palavras de vida eterna que está nas suas mãos. O livro do profeta Cacô Filipe. Eu não sei, você é responsável pelo que você irá fazer. Mas o que eu queria dizer, irmão Eli, é que todas as pessoas que desejarem ter gratuitamente o livro do profeta Cacô Filipe, você pode ter o livro completo. Você pode acessar www.filipecacô.org e você baixar o aplicativo, ou melhor, você pode baixar o livro no seu computador, no seu notebook, ou então você pode, pelo Play Store, se você tem um telefone Android, e procurar por Profeta Cacô Filipe. E você terá duas versões, a versão clássica e a versão oficial para você baixar. E você terá as pregações na sua língua.
em texto e em áudio. Se você tem um telefone, o iPhone, você pode baixar pelo Web Store. Procure por Profeta Cacau Flip Oficial. Ou você pode procurar também pela versão clássica. Agora, se você quiser os livros do Profeta Cacau Flip em papel, nós teremos o prazer de enviar para você. Basta você ligar para nós. O nosso telefone, DDD 94 99162 4955, DDD 94 99162 4955, em qualquer parte do país. E nós vamos enviar para você gratuitamente livros do profeta Cacau Flip, para que um dia, quando você estiver diante de Deus, você não possa dizer que você não acreditou nesse profeta porque você não o conhecia ou porque você não tinha condições de ter o seu livro. Você pode ter na versão, no seu telefone, ou você pode ter ele também em papel. Se você está em outro país, escreva-nos também. E nós vamos passar o seu contato a algum irmão que está no seu país e ele enviará para você livros do profeta Cacau Flip. Irmão Eli, o meu muito obrigado. Gostaria apenas de ressaltar que, se você está à procura de Deus, se você quer chegar a Deus, então você deve passar pelo único caminho que existe hoje, que é o profeta Cacau Flip. Pregador, enquanto todos os outros que estão sobre a terra fora de Cacau Flip são comédias de Satanás, todos aqueles que estão fora da mensagem do profeta Cacau Flip, me refiro aos líderes religiosos, me refiro aos profetas, e assim por diante, são comédia de Satanás sobre a terra. São a sedução que Satanás sempre tem sobre a terra. Todos aqueles que não estão com o profeta Cacau Flip são assobio de serpente. E cabe a você decidir se segue Cacau Flip ou se você segue a sua igreja, o seu livro sagrado, ou os sacerdotes da sua igreja. Que Deus possa ajudar a abrir os olhos, os ouvidos, o entendimento. E espero, irmão Eli, que os pastores dessas igrejas sejam corajosos para vir nos debates, porque aqui eu disse que eles pregam pelo dinheiro. E que eles venham aqui ou em qualquer lugar. Se eles não quiserem um debate, irmão Eli, eles podem fazer um vídeo lá para dizer o que nós estamos dizendo não é verdade. E nós vamos responder também. Todas essas pessoas devem saber que Deus tem um profeta na terra e o seu nome é Cacau Flip. E que todas as igrejas, as religiões, sim, tudo que parece bom sobre a terra, fora de Cacau Flip, são caminhos que levam à morte, que é o inferno. O meu muito obrigado, irmão Eli.